O tutorial mais lindo que você vai ver hoje, gente. Olha que gracinha, vocês vão ver o resultado no final. Eu tô usando fio Duna na cor branco, agulha 3,5, minha tesoura de corte enorme, inclusive eu tenho que trocar, né? E uma fita métrica também. Aí eu já iniciei com a laçada inicial e a gente vai fazer um total de 32 correntinhas. A gente vai usar a fita métrica para medir, é importante porque dependendo da tensão do ponto dá diferença, né? Aí, tá aí o meu cordão de correntinha. A medida certa é 19 centímetros. Pode até ficar um pouquinho menor, mas maior já eu acho que não fica bom, tá? Próximo passo é prender fazendo um círculo. É como se fosse o anel mágico, né? Só que já com as correntinhas. A gente prende com um ponto baixíssimo e depois já vai no próximo ponto e faz um ponto baixo e duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Olha só. Ponto baixo, duas correntinhas, era para fazer duas, mas eu fiz só uma, mas vocês façam duas aí, viu? Aí nós vamos fazer ponto alto em todas essas correntinhas. O total vai ser 32 pontos altos. Sempre contem para ver se tá batendo certinho, viu? Deu os 32 pontos altos, a gente pode fechar na terceira correntinha, que vai ficar bem retinho, tá? E o meu aqui deu 3 carreiras, mas aí vocês prestem atenção no ponto de vocês para ver quantas carreiras vai precisar. A gente vai fazer um total de 4 centímetros mais ou menos. Se passar um pouquinho ou ficar um pouquinho menor, não tem problema. Mas o ideal é 4 centímetros, tá bom? Olha aí o resultado. Pro meu foi 3 carreiras, para dar esse tamanho ideal aí. Sempre olhem se tá batendo certinho a medida, tá? É muito importante, porque é uma peça para um pezinho de um neném, né, gente? Então, tem que ser pequenininho, tem que ser tudo certinho. E aqui, depois dessas 3 carreiras de ponto alto, vamos começar com as carreiras de ponto baixo e diminuição. Nessa carreira vão ser 10 ponto baixo, aí depois dos 10 ponto baixo vai fazer 6 diminuição e mais 10 ponto baixo. A diminuição, você dá 2 laçadas, não tira a primeira e tira as duas de uma vez, tá? Olha aí, pessoal, é como se a gente fosse fazer o ponto baixo normal. Só que ao invés de tirar, a gente não tira, a gente dá outra laçada e puxa os 3 de uma vez. As 3 laçadas que fica na agulha, a gente tira. É assim que faz a diminuição, tá bom? Depois de fazer 6 vezes isso, faz mais 10 pontos baixos. Já fiz aqui a quarta carreira, 10 pontos baixos, 6 pontos de diminuição e 10 pontos baixos. Agora, a gente vai para a próxima, que vai ser 10 pontos baixos também. E agora vão ser 3 diminuição, em cima daquelas 6 que a gente fez. E mais 10 pontos baixos para fechar, tá bom? Já fechei aqui com ponto baixíssimo e vou para a última carreira de diminuição. Novamente, 10 pontos baixos. E agora vão ser só 2 pontos de diminuição, em cima dos 3 que a gente fez anteriormente. E mais 10 pontos baixos. Aí a gente fecha com baixíssimo. E prontinho, gente. Agora vamos fechar com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas, que as próximas 2 carreiras e últimas vai ser toda em ponto alto, tá? Eu sempre gosto de iniciar com 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e o restante todo em ponto alto. Aqui não tem segredo. Finalizou as 2 carreirinhas, aí nós podemos cortar o fio, tá bom? Não vamos arrematar ainda, porque a gente vai fazer a costura da base do sapatinho, tá bom? Aí você pode virar ele aí do avesso, que a gente vai fazer a costura por dentro. Você vai medir no calcanhar, a partir do calcanhar, 1 centímetro. E nesse 1 centímetro, você vai alinhavar com a agulha de tapeçaria e depois dar um nozinho. Olha aí no vídeo. Tem que ficar os dois lados na mesma altura, tá bom? Pra alinhavar, é ideal que seja com a agulha de tapeçaria mesmo, porque tem que passar por entre os pontos, tá? Você corta aí um pedacinho de fio de um tamanho bom, não precisa ser muito pequeno não, porque depois a gente vai puxar ele. E vai passando por entre os fios. Assim que chegar na altura de um lado e do outro, estiver na mesma altura, você vai amarrar, dar um nozinho e vai puxar. Esse nozinho vai dar a base do calcanhar, né, do sapatinho. Logo depois de dar o nozinho, lembra que eu falei pra vocês, pra deixar um pedacinho grande, né? A gente vai pegar essa pontinha, vai passar de novo na agulha de tapeçaria
e vai passar de um lado e do outro do sapatinho, sem ser só na borda, atravessando mesmo, um lado e o outro. A gente vai fazer isso até chegar em mais ou menos 4 centímetros da ponta do sapatinho. Tem que deixar esses 4 centímetros livre, porque a gente vai fazer a mesma coisa que fez no calcanhar, tá? Alinhavar para dar a base do sapatinho. É o mesmo processo do calcanhar, tá, gente? Alinhavar e apertar, né? Puxar. Depois disso, a gente pode atravessar o restinho de linha por entre os pontinhos do meio e dar um nozinho para não soltar, bem apertadinho, tá bom? Depois disso, pode cortar o fio e desavessar a peça, que tá praticamente pronta. Depois disso, só arrematar e fazer o cordãozinho para fazer o lacinho, né? Mas isso aí também é opcional. Se você quiser, pode fazer um cordãozinho de correntinha, pode fazer só um lacinho com um pedaço de fio. De todo jeito fica lindo, né? Eu sou apaixonada, é muito fofinho. Eu optei por fazer o cordãozinho de correntinhas, tá? O meu ficou com 60 correntinhas, mas aí você faz um tamanho que vai ficar bom aí pro seu sapatinho. Você mede direitinho e depois é só passar ponto sim, ponto não. Na primeira carreira de ponto alto que a gente fez para dar a finalização do sapatinho. Depois disso é só amarrar e tá pronto, gente. Não tem segredo, não é difícil de fazer, fica uma gracinha, olha só o resultado. Sério, eu tô muito apaixonada. Eu amei fazer, amei a experiência e tô doida pra fazer mais coisas de bebê. Acho que agora eu fiquei viciada, viu? Olha aí, que lindo.